Olá, tropa de elite Mirama Roquim, minhas terceiras séries, queridos alunos e alunas. Hoje, dia 17 de novembro de 2020, estamos aí para mais uma aula de redação, lá no módulo 1 de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Olha, a batalha do Enem está chegando, vamos vencê-la, né? Vamos continuar perseverantes, então. Abra o módulo lá na página 52 e vem comigo para a gente dar uma olhada no tema de hoje. E o tema de hoje é causas e consequências do preconceito linguístico no Brasil. E você sabe o que é preconceito linguístico? Vamos avaliar de um jeito bem simples. Existe um tipo de comportamento muito comum entre nós, que pouca gente sabe que é um preconceito. É o preconceito linguístico. O modo como falamos revela como nós somos, é a nossa identidade, é tudo dentro de um contexto social, cultural, histórico. Cada um tem um jeito diferente de falar. Podemos ser identificados pela nossa região, também pelo gênero, faixa etária e até pelo grupo social do qual fazemos parte. Dependendo do local que você esteja, você fala bah, tchê, oxente, sou, ox, uai. Não existe jeito errado de falar, nem superior e nem melhor. Acreditar que existe um jeito certo de falar ou que existe um jeito superior, melhor, é o mesmo que acreditar que a Terra é plana, né? Criticar a maneira como alguém se expressa é demonstração de preconceito. Isso é o preconceito linguístico. Fazemos parte de um sistema heterogêneo, misto. Quer dizer que quando entramos em contato com outras culturas, aprendemos a forma delas e anexamos a nossa cultura. Não é assim, gente? Quando nós vamos viajar ao Rio de Janeiro. Você termina meio que falando carioquês quando você passa um tempo lá. Por quê? Porque você absorve a cultura, o jeito, os traços, os costumes, a entonação, né? Então você absorve aquilo. E então nos misturamos com aquilo que é diferente para nós. Assim passamos a fazer parte do sistema heterogêneo. Entenderam? Vamos analisar agora o que nos traz os textos motivadores. Bem, o texto 1 ele é bem informativo e bem claro, e eu destaquei aí as principais informações. Ele diz assim: parece haver cada vez mais uma forte tendência a lutar contra as mais variadas formas de preconceito. Infelizmente, porém, essa tendência não tem atingido um tipo de preconceito muito comum na sociedade brasileira, que é o preconceito linguístico. O que vemos é esse preconceito ser alimentado diariamente em programas de televisão e de rádio, em colunas de jornal e revista, em livros e manuais que pretendem ensinar o que é certo e o que é errado, sem falar, é claro, nos instrumentos tradicionais de ensino da língua, que é a gramática normativa e os livros didáticos. O preconceito linguístico está ligado à confusão entre língua e gramática normativa. Nossa tarefa mais urgente é desfazer essa confusão. Texto bem claro, né? O texto 2 é um gráfico, né? Onde azul determina sim e vermelho determina não. Não e sim a quê? Ao sentimento de discriminação pela forma de falar ou escrever. Então, 40% da população em vermelho não discrimina. Agora, 60% discrimina pela forma de falar ou escrever. Ou seja, maior parte da população, né? E para finalizar, o texto 3, que é um texto não verbal, né? É uma imagem, uma tirinha, que traz o Chico Bento dizendo assim: quais são minhas notas? Aí a professora corrige: quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber? Você também fez prova? Isso é lá português que se fale? Já para o castigo. Aí ele sem entender, mas no final ela arremata. E amanhã quero você o fino no português. Isso evidencia, gente, o preconceito linguístico, né? Chico tem os traços de oralidade muito comuns
né, ao local onde ele vive, que é a roça, né? Ele é um personagem do campo, da fazenda, é um personagem rural. E aí chegamos à estruturação da nossa dissertação, onde no primeiro parágrafo, que é o da introdução, você deve contextualizar, lançar a problemática evidenciando a tese. Né? Então, nessa parte da contextualização, você pode começar fazendo um posicionamento crítico, lançando que todas as línguas mudam. A língua ela está em permanente transformação. O português falado lá na Europa também mudou. Então, por que, já que o nosso tema é causas e consequências do preconceito linguístico no Brasil, por que não falar dessa transformação da língua portuguesa? E aí eu continuo evidenciando que a língua é responsável pela comunicação e interação entre os indivíduos. Aí eu lanço o problema. No entanto, ela também pode atuar de maneira negativa, sendo uma das ferramentas de segregação social. O que é segregação social? Separação da sociedade, tá? Dentro da sociedade. O preconceito linguístico, aí eu lanço a tese. O preconceito linguístico no Brasil é muito evidente e, por isso, é preciso entender que há diversas variantes na língua e uma não deveria ser mais prestigiada em relação às demais. Ok? E chegou a hora do desenvolvimento, onde, no argumento 1, eu sugiro que você ressalte as desigualdades sociais, porque são elas que levam aos diferentes falares, né, da língua. A ideia seria a seguinte: aqui no Brasil, a norma culta é usada por pessoas que têm um nível alto de escolaridade e, consequentemente, uma boa situação financeira. Logo, visto que o preconceito linguístico é uma realidade, a parcela da população que não domina essa variante do idioma é excluída de uma série de espaços públicos. Ok? Bom, tendo usado no argumento 1 as causas, que são as desigualdades sociais, agora no argumento 2, parágrafo 2, vamos trabalhar as consequências, tá? E eu sugiro, olha que recurso de impacto legal, essa frase, olha, os indivíduos que sofrem discriminação linguística tendem a desenvolver problemas de sociabilidade e até mesmo psicológicos, tá? Vocês podem utilizar nesse parágrafo a estratégia argumentativa da exemplificação, tá? Cita ali alguns exemplos a respeito disso ou sobre outros. E aí chegamos na conclusão, onde você deve retomar a tese, solucionando os problemas apresentados na introdução. Tenta responder, como eu já mostrei em edições anteriores, tenta responder essas 4 perguntas. Quem, faz o quê, como e para quê? Vamos ver como fica? E aí você pode lançar qualquer proposta de intervenção. Eu escolhi trabalhar a escola e o governo, né, com o lançamento de campanhas publicitárias para resolver o problema do preconceito linguístico. No caso, ficaria mais ou menos assim, ó. Primeiramente, as escolas deveriam fazer uma abordagem mais aprofundada sobre esse tema, além de ensinar nas aulas de português todas as variantes existentes na língua. A mídia deveria parar de estereotipar os personagens de acordo com a sua maneira de falar e poderia investir em campanhas que ajudem a desconstruir o preconceito linguístico. Perceberam que nesse parágrafo nós atendemos as 4 perguntas? Olha, vou grifar. Quem é o quem? O responsável? As escolas. Deixa eu grifar aqui, ó. As escolas. Também a mídia, né? Lembrando que a mídia é patrocinada pelo governo porque ninguém faz nada de graça, né? Respondemos o quem? Faz o quê? Ó, deveriam o quê? Fazer uma abordagem, né, mais aprofundada sobre o tema. No caso da mídia, seria fazer o quê? Campanhas. Respondemos o quem e o faz o quê. Agora, como, detalhadinho. No caso da abordagem, olha, seria ensinar nas aulas de português todas as variantes existentes na língua. No caso das campanhas, seria o quê? Parar, né, de estereotipar os personagens de acordo com a sua maneira de falar. Por último,
Respondemos quem, faz o quê, como e para quê. O para quê é a finalidade, desconstruir o preconceito linguístico. Amores, se vocês conseguirem fazer um parágrafo respondendo essas 4 perguntas, vocês vão se dar bem. Elabora o teu, manda para mim no privado e a gente se vê na próxima aula.